Olá Brasil, eu sou Gustavo Torres e sou responsável pela apresentação dos podcasts que fazem parte do projeto Gestão do Cuidado da Doença de Alzheimer, desenvolvido pela APAS, Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, em parceria com a Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos e Side Rio, o melhor cuidado para a melhor idade. O 8º episódio traz as participações de Elizabeth Garrão, fonoaudióloga, psicomotricista e especialista em gerontologia e saúde do idoso, e Cláudia Inês Viana, fonoaudióloga com aprimoramento em disfagia e gerontologia. Olá Elizabeth, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Como é feita a estimulação cognitiva no paciente com demência? Olá, pessoal. É com muita honra que eu venho aqui falar para vocês a importância do estímulo das habilidades cognitivas no paciente com doença de Alzheimer e outras demências. Sabe-se que o comprometimento cognitivo é uma condição que afeta as pessoas que estão nos estágios iniciais de várias demências, como a de Alzheimer. A falência das células cerebrais, ela provoca uma perda gradual dessas funções cognitivas, que são elas: memória, concentração, linguagem e capacidade de raciocínio. A fonoaudiologia atua tanto em orientação à família e cuidadores, quanto a todo esse estímulo no dia a dia em relação à fala e à linguagem, que aproveita essas situações de cotidiano para facilitar e estimular essas áreas afetadas. Assim como atua na terapia individualizada com a estimulação dessas habilidades, que elas irão atuar diretamente nos mecanismos ligados à plasticidade cerebral. O que seria a plasticidade cerebral? Ela é uma habilidade do nosso cérebro de se recuperar e se reestruturar. Esses estímulos são realizados através de exercícios, atividades que buscam preservar ou melhorar o desempenho da memória, da atenção, do raciocínio, das funções executivas. Isso tudo favorece o dia a dia dos indivíduos com Alzheimer e outros tipos de demência. É importante ressaltar que essas habilidades são essenciais para todas as atividades, principalmente o ato de se alimentar. O paciente precisa de uma fase preparatória, de estímulo de visão, ele vê o que ele vai comer, sente o cheiro do que ele vai deglutir e ali ele programa o ato de pegar a colher, dele se alimentar, dele deglutir. O cérebro precisa desse estímulo para justamente ter uma deglutição efetiva. Existem dicas que estimulam esses indivíduos que podem ser aproveitadas pela família, pelos cuidadores e outros profissionais envolvidos. Uma delas, que é importantíssima, é se colocar de frente para o paciente e na altura do rosto dele. Se ele está numa cadeira de rodas, você vai abaixar e vai ficar na altura do rosto dele para ele ver o seu olhar, o seu gestual, a forma que você fala, o tom da sua voz. Ajuda muito também a segurar na mão dele. E outra coisa importantíssima é não infantilizar. Nem falar no diminutivo. Não é vovozinho, não é meu amorzinho, não é... Você pode ser carinhoso, você pode ser amoroso, atencioso, sem infantilizar. E isso é um fato importantíssimo. Outra dica é verbalizar tudo que está sendo feito com ele. Olha, eu liguei o chuveiro, estou preparando a água para a gente tomar banho, vou botar um banho bem quentinho. Falar coisas que ele gosta, que ele se sente à vontade, que ele sente prazer. Porque se é uma pessoa que gosta de tomar banho frio, você fala assim, eu preparei um banho bem quentinho, horrível. Então, é importante também a gente saber os gostos, os hábitos anteriores desse paciente e respeitar todas essas vontades na medida do possível. Outra coisa importante é respeitar o tempo de resposta do idoso quando você está conversando com ele. E se ele não responder, continue estimulando, continue conversando. Isso é um fato extremamente importante no dia a dia, falando de forma objetiva, clara e curta. Você também não vai conversar com o paciente falando o dia inteiro no ouvido dele.
Você vai ser objetivo, mas vai estar toda vez lá conversando com ele, falando alguma coisa. Fazer perguntas para ele também é válido, mas perguntas curtas, do tipo, você quer ver esse programa? Quer que desligue a TV? Mas não na velocidade que eu estou falando. Faz a pergunta, espera uma resposta. Mesmo que não tenha, façam a pergunta. Outro fato importante, buscar a autonomia deles também conta muito, principalmente nas tarefas do dia a dia. Por exemplo, você não vai abrir o armário e vai mandar ele escolher a roupa que ele vai vestir. Não, mas você vai pegar 2 camisas, vai mostrar para ele, chegar bem pertinho, qual delas você quer vestir. Isso é extremamente importante, você deixar ele ter opção de escolha. Outra coisa é tentar montar jogos, materiais reciclados, que estimulam a fala e a linguagem, com temas que agradem ao idoso. Fazer com que ele participe de tarefas simples, como dobrar meias, achar o par da meia, colocar numa mesa os potes com suas tampas abertas e pedir para que ele ache a tampa dos respectivos potes. Fazer com que ele se sinta útil e dizer sempre para ele, eu preciso da sua ajuda. Ou eu perguntar, você quer me ajudar? E dessa forma fazer com que ele se sinta independente, ativo e útil. Perceba que são 3 perguntas de formas diferentes. Você quer me ajudar? Ou então você pode me ajudar? Ou você pede, por favor, me ajuda? Vocês vão ver que tipo de pergunta, que tipo de solicitação você faz que tem uma boa resposta desse paciente, porque cada um é uma pessoa. Eu fiz um canal no YouTube na época do início da pandemia, com o objetivo de ajudar as famílias e cuidadores para os pacientes que ficaram sem atendimento por conta do cancelamento, daquela parada que nós demos em relação às atividades profissionais. E lá eu dou ideias de materiais reciclados que podem ser utilizados, podem ser feitos junto com os pacientes. Não tem muitas atividades, mas tem atividades válidas. Eu convido vocês a assistirem o canal e colocarem até a sua opinião lá. Eu acho que é bem válido, porque agora eu dei uma paradinha nele, mas eu vou continuar, mas tem ideias bem legais. E eu espero que ajude bastante a vocês. Agradeço a todos a atenção. Aí o nome do canal é Fonoaudióloga Elizabeth Garrão. Elizabeth com S e TH. Até a próxima. Olá, Cláudia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Pode nos explicar o que é disfagia e como os cuidadores conseguem perceber os primeiros sinais? Olá. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre a disfagia. A doença de Alzheimer apresenta como característica uma deteriorização progressiva, cursando com a perda de memória recente, desorientação temporal espacial, diminuição do rendimento intelectual, afasia, que é uma perda progressiva da linguagem, agnosia, apraxia e também a disfagia. Explicando melhor, essa dificuldade de deglutição pode ocorrer em qualquer parte do trato digestivo, ou seja, desde a boca até o estômago. É uma dificuldade em se alimentar e em manter uma nutrição e hidratação adequadas às suas necessidades diárias. Como o cuidador poderá identificar alguns sinais de alerta e sintomas? Isso é extremamente importante, porque muitas vezes quem vai notar isso é a pessoa que está oferecendo, ou seja, um cuidador familiar ou um cuidador profissional. E esses dados são extremamente importantes para que nós, fonoaudiólogos, possamos orientar da maneira mais adequada. Bem, a pessoa pode apresentar hesitação para engolir, regurgitação nasal, pigarros frequentes, presença de tosse durante e após a alimentação ou até mesmo com a própria saliva, presença de engasgos, sensação de bolo parado na garganta. Eles falam muito sobre isso, que eles sentem uma coisa parada, recusa alimentar, perda de peso, alteração da voz após a alimentação, pneumonias, entre outros sintomas. O fonoaudiólogo é o profissional habilitado para avaliar, tratar, orientar e gerenciar as dificuldades de alimentação,
através de manobras facilitadoras que podemos orientar que sejam realizadas em momentos específicos da alimentação, exercícios fonoaudiológicos, orientação quanto à consistência mais segura para o paciente, indicação do uso do espessante alimentar para líquidos, onde há alteração da consistência líquida para a consistência de mel, consistência de néctar ou até mesmo pudim. E até mesmo, junto à equipe médica, orientar a suspensão da alimentação por via oral, pela boca, e estudar com a equipe a melhor via alternativa de alimentação para esse paciente. Por isso, é tão importante o trabalho em equipe, pois o fonoaudiólogo irá orientar a consistência mais segura para esse paciente, mas o nutricionista é o profissional responsável para prescrever a dieta adequada, com as calorias e nutrientes necessários para que não ocorra o risco de desnutrição e desidratação, mantendo seu quadro nutricional adequado. Agora vamos dar algumas dicas de como podemos melhorar a alimentação desse paciente. O ambiente deve ser calmo e iluminado. O paciente deve ser preparado para a hora da alimentação. Ele deve saber o que irá ingerir e, mesmo que a alimentação seja pastosa, deve-se arrumar o prato da refeição e da sobremesa de maneira que fiquem atrativos, oferecendo alimentos com cores variadas, por exemplo. O tempo de alimentação é do paciente, não da pessoa que está alimentando. Evitar fatores distrativos na hora da alimentação, como, por exemplo, assistir TV, conversar, brincar com os animais de estimação. A postura na hora da alimentação também é extremamente importante. Seria muito bom que esse paciente pudesse participar da rotina da família de alimentação, sentar-se à mesa junto com todos. Mas caso isso não seja possível, que ele sente o mais ereto possível, com os pés apoiados e os braços também na cadeira. Se ele for um paciente acamado, elevar o máximo que puder a cabeceira da cama para que ele fique o mais reto possível. Se o idoso necessitar de ajuda de uma outra pessoa na hora de se alimentar, que essa pessoa fique sentada à sua frente, não no lado ou em pé, porque aí o paciente vai ficar um pouco torto e vai ser mais difícil a alimentação. Se o paciente utilizar prótese dentária, deve estar bem adaptada. Por isso, a importância de visitas periódicas do odontogeriatra para ajudar na questão da prótese dentária ou os dentes naturais para uma melhor mastigação dos alimentos. Após a alimentação, é importante que o paciente permaneça sentado por aproximadamente 1 hora e sempre realizar a higiene oral após a alimentação. A alimentação é um momento muito importante. Quando queremos contar uma surpresa, comemorar, encontrar pessoas que amamos, fazer reuniões de trabalho e também dar notícias não tão agradáveis, geralmente estamos em volta de uma mesa. Muitas vezes, com o passar dos anos, precisamos fazer modificações na nossa alimentação, mas nem por isso precisamos transformar esse momento em um momento de desprazer e ou medo e insegurança. Por isso, devemos lembrar que cada paciente é único, cada estratégia deve ser elaborada e pensada individualmente, com técnicas e recursos necessários para transformar o momento de alimentação em um momento de prazer, mantendo a sua nutrição. Qualquer dúvida, eu e a Elizabeth estamos disponíveis para ajudá-los. Fiquem bem e fiquem com saúde. Muito obrigada e, já sabem, precisando, procure um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação. Muito obrigada. Agradecemos as brilhantes participações de vocês nesse episódio que contou com os patrocínios da Biogen e da Side Rio, nossas grandes parceiras. Para o próximo episódio, contaremos com a participação do odontogeriatra Almir Oliva Filho, com foco na importância da saúde bucal no processo de demência. Fiquem ligados!